sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje nós iremos falar sobre folclore brasileiro e eu vou mostrar para vocês lembrancinhas, ideias de lembrancinhas para vocês usarem com as crianças, certo? Essas lembrancinhas são gratuitas e quem está assistindo aqui, sempre vê em primeira mão, tá? Então já compartilhem essa live com outras pessoas, já chamem mais professores e mais professoras para estarem aqui, chamem pessoas que vocês sabem que vão gostar de conhecer, de ver essas ideias de lembrancinhas, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês o nosso livro de colorido folclore. Esse livro tem vários desenhos folclóricos para as crianças colorirem e fica bem legal também para ser uma lembrancinha, Além de ser uma atividade que as crianças podem realizar em casa ou também na escola, esse livrinho aqui de colorir pode servir como lembrancinha, tá? Então aqui é a frente do nosso livro, ele é assim, bem colorido. Tem aqui 22 de agosto, dia do folclore. Tem alguns personagens do nosso folclore brasileiro, A gente tem o Saci, tem a sereia, que representa a Iara, e tem também o lobisomem. E aqui embaixo tem um Vamos Colorir, Já disse que é um livro para colorir, certo? Então aqui é a capinha do nosso livro, tá? Aqui nessa contracapa tem o nome Meu Livro Folclórico e também tem um lugarzinho para a criança colocar o nome dele ou dela aqui embaixo, certo? E já tem aqui um desenho para as crianças fazerem a pintura, Pintarem, ilustrarem esse desenho aqui que fica na contracapa, certo? Daí todas as outras folhas, todas as outras páginas do nosso livrinho são com personagens do folclore brasileiro, certo? Que as crianças vão colorir. Então aqui tem a Vitória Régia, nós temos aqui vários personagens nessa página aqui, Tem a Cuca, tem o lobisomem, tem o Curupira, tá? Então aqui nessa outra página nós temos o Boitatá, e aqui é para as crianças colorirem, tá? Então cada página desse livrinho aqui tem um personagem do folclore. Aqui a gente tem a mula sem cabeça, certo? Aqui a gente tem o boto cor-de-rosa. Todos esses desenhos são para as crianças colorirem. Aqui a gente tem o negrinho do pastoreiro, tá? Então essas ilustrações são para as crianças colorirem. Eu vou contar aqui, mas eu acho que são 8, tá? São 8 páginas. São 8 páginas e o livrinho fica assim, Essa daqui é uma página que eu recomendo colocar ao meio porque é uma imagem só. Então, se vocês forem fazer a impressão do livrinho, essa página aqui, ela sempre tem que ficar ao meio do livrinho, certo? E daí tem alguns personagens do folclore que eu coloquei aqui, tá? Tem o Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, que é uma lenda muito tradicional aqui da região Nordeste. E eu também coloquei no livrinho, certo? E aqui, na última capa aqui, na parte de trás do livrinho, tem um breve resumo explicando o que é o folclore, Que o folclore a gente sabe que são as manifestações artísticas, religiosas de um país, de uma região, tá? Então aqui tem falando um pouco do nosso folclore brasileiro e aqui tem o Bumba Meu Boi que eu coloquei abaixo para ilustrar, certo? Então aqui é a capa do nosso livrinho para colorir e aqui é a última capinha final, a parte de trás do nosso livro, certo? Pode ser usado como atividade de classe, mas também como uma atividade, para casa, para que as crianças possam colorir em casa e também serve como uma lembrancinha do folclore. É uma sugestão de lembrancinha também que vocês podem estar dando às crianças. E aí, vocês gostaram desse livrinho aqui, desse livrinho do folclore brasileiro com os personagens para colorir? E a impressão, gente, para que vocês consigam fazer, a economia de páginas é frente e verso também, tá? Então, vocês imprimam frente e verso de cada página, porque aí vai ficar um desenho na frente, certo? E também vai ficar um desenho no verso. Então, em cada página, a gente tem frente e verso
que já faz aí a economia na hora que você for fazer a impressão. Então, essa é a primeira sugestão que eu deixo para vocês, um livro para colorir, tá? Com os personagens do folclore brasileiro, certo? E daí a segunda sugestão de lembrancinha, que eu também coloquei aqui no feed, foram essas tags que fizeram maior sucesso. Mas é uma tag que você pode usar como pirulito, né? Como eu coloquei aqui, certo? Eu colei com fita dupla face aqui em um pirulito, certo? Mas também vocês podem usar essa tag em um saquinho de doces, né? Como também já foi feito a sugestão em outras datas comemorativas. Então, se você quiser usar essa tag em um saquinho ou algo do tipo, é só fazer um furinho aqui na parte de cima e amarrar com a fitinha que você consegue usá-la, né? Como tag mesmo nas embalagens aí, tá? Então, aqui é a frente, certo? Aqui é o verso da tag, eu coloquei aqui, né, em pirulitos, mas vocês podem colocar em outro local. No arquivo, cada tag tem um personagem. Eu fiz a impressão apenas de 2 personagens, mas lá no arquivo, em uma folha tamanho A4, cabem 6 tags dessa. E cada tag tem um personagem. A gente tem a Yara, a gente tem o lobisomem, a gente tem o boto cor-de-rosa. Então, cada tagzinha dessa lá no arquivo vai com um personagem diferente, certo? Não são apenas esses 2, não. Eu trouxe esses 2 apenas para mostrar para vocês, tá bem? E esse arquivo também já está disponível no blog, no formato PDF e também PNG, tá, profs? Então, a quem ainda não baixou, quem ainda não garantiu esses arquivos aqui, já pode passar no meu blog. Tanto o livrinho para colorir, esse livrinho aqui que eu mostrei há pouco, como essas tagzinhas aqui do folclore já estão disponíveis lá no blog, tá? E sempre que vocês puderem e quiserem, não esqueçam de colaborar com o blog, de fazer uma doação de qualquer valor, que é sempre bem-vinda, né? Lembrando que esses arquivos aqui, eles são produzidos gratuitamente, certo? Eu não ganho nada para produzir esses arquivos e eu coloco para vocês de forma gratuita. Então, sempre que vocês puderem, né? Sempre que vocês quiserem colaborar com o blog, lá na página de cada post eu deixo as informações de como vocês podem fazer a doação, tá? Então, vocês podem doar em qualquer valor que já me ajudam, né? Vocês sabem que eu sou estudante de pedagogia, que eu estou ainda na graduação, então eu ainda não atuo em sala de aula, eu ainda não trabalho e as doações me ajudam a continuar produzindo esses arquivos, tá? Aqui foi a nossa segunda sugestão de lembrancinha para o Dia do Folclore, certo? Agora eu vou mostrar o outro arquivo que eu coloquei hoje no feed. Eu não sei se vocês viram aqui essa lembrancinha que eu coloquei no feed hoje, essa lembrancinha também, que é uma sugestão para o folclore, gente. Essa daqui é uma etiquetinha, tá? Que a gente coloca nesses saquinhos aqui de doce. E ela também é bem legal para usar com as crianças, né? De lembrancinha para o folclore. E tem aqui mostrando, né, 22 de agosto, Dia do Folclore. Nós temos o Saci. Temos também o Bumba Meu Boi, que eu sempre gosto de colocar o Bumba Meu Boi nos arquivos que eu faço, porque às vezes o Bumba Meu Boi ele é esquecido, né? E como ele é uma lenda da minha região, da região Nordeste, então eu sempre estou colocando ele para que as crianças conheçam também esse personagem. Aqui a gente conhece como Bumba Meu Boi, mas em alguns lugares é conhecido como um boi bumbá, tá? Então, aqui nessa etiquetinha tem o Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, tem o Saci Pererê e tem 22 de agosto, Dia do Folclore. E aqui no fundo nós temos um fundo folclórico com vários personagens, tá? E daí eu coloquei alguns bombons, né, algumas balinhas para mostrar para vocês essa etiquetinha aqui, que também é bem bacana para estar sendo usada no Dia do Folclore.
eu já fiz essa etiqueta em outros temas e daí eu trouxe ela para o Dia do Folclore também. Aqui dentro vocês podem trocar, certo, gente? Esses bombons aqui, essas balinhas, são apenas sugestões, mas vocês podem colocar outra coisa aqui dentro, chocolate, enfim, né? O que vocês quiserem aqui, certo? Vocês podem estar trocando esses doces, tá? Esses daqui eu deixo apenas como sugestão. E aí a gente coloca nessa embalagem aqui transparente e fica bem bonitinho, né? Para dar às crianças no Dia do Folclore, para comemorar o Dia do Folclore. A gente pode dar, por exemplo, o livrinho, né? Com esse saquinho aqui de doces, coloca tudo dentro de um saquinho maior, faz o lacinho e fica bem bacana, né? Uma sugestão de lembrancinha aí pra vocês, tá? Essas etiquetinhas aqui eu fiz a impressão no papel cartão, tá? Então essas etiquetas eu prefiro imprimir no papel cartão, que fica mais grossinho, mais resistente. E daí é uma opção bem bacana, né? Bem econômica de vocês estarem usando no Dia do Folclore. Fica bem bacana e aqui dentro vocês podem colocar outros doces, se assim queiram, né? Fica bem bonitinho essa etiquetinha aqui também para os saquinhos, tá, gente? Então, pessoal, essas foram as lembrancinhas, né? Eu trouxe para vocês ainda esse fantoche aqui. Como eu disse, a lenda do Bumba Meu Boi, ela é bem tradicional aqui na região Nordeste. E esse fantoche aqui eu fiz ano passado para ajudar na contação da lenda, né, do Bumba Meu Boi ou do Boi Bumbá, certo? E daí esse boizinho aqui, né, ele foi feito em TNT e EVA, tá? Aqui eu coloquei as fitinhas e eu trouxe para mostrar para vocês que ele é um fantoche de mão, assim. A gente coloca aqui na mão, ele tem uma abertura aqui e a gente coloca assim na mão e ele auxilia aí na contação da lenda, né? Quando você vai contar para as crianças, é bom que você tenha algo para representar o personagem. E eu fiz aqui esse boizinho aqui, né? O Bumba Meu Boi, ano passado, e eu trouxe para mostrar para vocês porque esse molde aqui tá disponível lá no meu canal no YouTube, certo? Se vocês ainda não me acompanham lá no YouTube, é só procurar Janiele Matias, Janiele com 2 L e um Y no final, tá? Que vai aparecer lá o meu canal. E lá no meu canal tem um tutorial ensinando como fazer esse boi aqui, tá? Tem o tutorial com o molde, gente. O molde tá lá disponível para vocês usarem, tá? E vocês podem confeccionar esse fantoche aqui, que é um fantoche de mão, né? Ele é bem bonitinho. Então eu coloquei aqui algumas lantejoulas, né? Algumas decorações e tudo isso já acompanha o molde, tá, pessoal? Então aqui tem o rosto, né, do Bumba Meu Boi. Eu coloquei aqui umas fitinhas, que o Bumba Meu Boi, ele é bem colorido mesmo, né? Aqui eu usei um TNT marrom, certo? Eu coloquei aqui os adereços para finalizar. E ele é bem legal porque as crianças se encantam, né? Quando você vai contando a lenda e você vai usando algo para simbolizar o que você tá falando. Então aí é bem legal para vocês estarem usando e estarem contando a lenda do Bumba Meu Boi ou do Boi Bumbá, tá? E esse fantoche aqui, o molde desse fantoche tá disponível lá no meu canal no YouTube, tá, gente? O molde é gratuito. Além do molde, eu também deixei a lenda do Bumba Meu Boi, né? Tem pessoas que não conhecem, é a lenda do Bumba Meu Boi ou a lenda do Boi Bumbá. Então, também lá no meu canal tem a lenda do Bumba Meu Boi e eu conto usando esse fantoche aqui. Então, é bem legal vocês estarem fazendo para estar usando com as crianças em sala. É um fantoche bem bacana, né? Cheio de detalhezinhos. Olha o rabinho, que coisa mais fofinha. Fiz o corte aqui e ele é bem fácil de fazer, né? Ele tem um custo baixo porque é feito com EVA e com TNT, tá? Então, aí os enfeites você coloca de acordo com as cores que você tem aí à sua disposição.
Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse fantoche do Bumba Meu Boi, certo? Então esse fantoche aqui é um recurso pedagógico que vocês podem estar usando com as crianças, tá? É uma luvinha aqui, a criança também pode colocar a mão, né? Quando você estiver fazendo a contação, pode participar também desse momento de contação de história. E aí vocês criam uma roda, né? Para falar sobre o folclore e usa aqui esse adereço. Tá? Então essas foram as sugestões de ideias, de lembrancinhas, de recursos para vocês usarem no folclore, certo? A gente já encerra a live por aqui e eu já agradeço a todo mundo que entrou. Então um beijo para todo mundo e até a próxima live. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!